1 Timóteo 3, versículos 14 e 15. Aqueles que tiverem com tradução, acompanha aí. Escreva estas coisas a você, esperando ir vê-lo em breve. Mas se eu demorar, você saberá como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Qual a intenção aqui do autor? A intenção aqui é justamente revelar, né, para a igreja do Senhor Jesus Cristo, que existe uma forma de proceder. Isso é, uma forma de a igreja viver, né? Então a igreja, ela não está aqui aleatoriamente. A igreja, e tipo, não saber o seu propósito, o seu chamado, e viver como se a igreja fosse uma coisa aleatória. Então, o chamado, né, é justamente esse. É um chamado onde claramente se revela que existe um proceder, existe uma forma de viver na igreja. Entendeu? Então, preste bem atenção aí, tente se concentrar, porque vocês têm que aprender bastante isso. Então, na igreja existe uma forma de viver, existe uma forma de proceder, estão entendendo? Amém? Amém. Existe uma forma da igreja proceder, viver. E vocês têm que estar muito focados nisso, né? Vocês têm que estar muito atentos a isso. Porque uma igreja que não desenvolve essa mentalidade, né? Uma igreja que não desenvolve essa cosmovisão se torna um clube. Esse é o problema das igrejas. As pessoas se associam achando que é um clube, em vez de se submeterem à palavra de Deus e ao chamado de Deus. Então a igreja não é, como eu disse aqui, um clube onde você se associa. A igreja é um local onde você vive como parte de um membro, né? Como a Bíblia vai nos ensinar. Então, esse estudo ele tem como alvo desenvolver em cada crente, em cada pessoa que realmente é verdadeira em Cristo Jesus, na membresia, uma visão mais elevada da obra gloriosa de Deus e uma compreensão melhor da sua amada igreja. Então, tem que ter um senso correto da responsabilidade em ser membro, né, de uma igreja local, e tem que desenvolver essa mentalidade. Então, se você realmente é uma pessoa, né, se você realmente é um membro ou vai se tornar um membro um dia dessa gloriosa igreja de Jesus Cristo, se em você realmente aconteceu aquilo que é o maior milagre nas Escrituras, né, existe um milagre que é o maior de todos nas Escrituras, que é a regeneração, o novo nascimento. Então, quem é as pessoas que fazem parte da igreja? Aquelas que foram regeneradas, que nasceram de novo. Então, se você realmente passou por esse processo, esse catecismo ele vai ser realmente luz para a sua mente, fogo para o seu coração, porque realmente esse estudo é tirado da grande fogueira, né, da palavra de Deus. E a gente amadurece ele dessa forma. Existe um provérbio que está lá no livro, né, de Provérbios 19:20, que diz assim: ouça os conselhos e receba a instrução para que você seja sábio a partir de agora. Então, o chamado realmente é ouvir a palavra de Deus, receber a palavra de Deus e crescer no conselho da palavra de Deus. Então, vamos para o nosso primeiro capítulo aqui. Primeira pergunta do catecismo. Então, o que é, afinal, uma membresia, né? O que é isso? O que significa essa palavra membresia? A palavra membresia significa a condição de pertencer a um grupo. Então, membresia é a condição de pertencer a algum grupo, ou a um conjunto de pessoas que fazem parte desse grupo. Então, membresia é justamente você estar unido, está em comunhão com um grupo de pessoas que assumiram algum compromisso, alguma verdade. Isso é membresia. Então, a membresia, ela é a afirmação da igreja de que você é um cidadão do reino de Cristo e, portanto, um representante reconhecido de Jesus perante as nações. Isso aqui é muito importante. Por quê? Porque as pessoas acham que podem ser cristãs das suas próprias formas. Acham que pode ser cristã dos seus próprios jeitos. E aí, como estamos, né, em uma sociedade e nós também já desenvolvemos essa mentalidade muito antropocêntrica, né, e uma mentalidade muito individualista, nós chegamos na igreja dessa forma. Chegamos na igreja se achando o dono da verdade, chegamos na igreja se achando o dono das nossas vidas, e se chegamos na igreja achando que devemos viver da forma que achamos correta ou da forma que tem que ser. Ou seja, o nosso jeito, impondo e tendo essa visão. E eu vou dizer, essa visão, ela é quebrada. Ela é quebrada em poucos meses no regenerado. Porque
Primeiro, depende da igreja você ser um representante de Cristo. Depende da igreja ele reconhecer como representante de Cristo, ele reconhecer como um cristão. Por exemplo, quem lhe batiza é a igreja. Quem faz com que você se torne membro é a igreja. E quem faz com que você participe da ceia e dos momentos de vida cristã é a igreja. Então, quem é a igreja? Quem é a igreja? Quem é a membresia? Nós, né? Não é um líder, não é uma instituição, não é uma denominação, mas é o povo, o povo. Então, a membresia da igreja é a própria igreja. A membresia da igreja é a própria igreja. E quem é a igreja? As pessoas. As pessoas. Então, quem são essas pessoas? As que realmente creem em Jesus de verdade. As pessoas que realmente confiam em Jesus. As pessoas que realmente confiaram e se entregaram ao seu Jesus Cristo. Então, essas pessoas, individualmente, se tornam membros da igreja. E de forma coletiva se torna a igreja. Entendeu? Quem são os membros? Os membros são aqueles que individualmente, cada pessoa, faz parte do grupo ou do corpo, que é a igreja. Isso é membresia. Então, a membresia é uma assembleia formada e reunida de pessoas. E a membresia se encontra também em uma igreja local. São aqueles que já confessaram a sua fé publicamente através do batismo e agora participam das ordenanças, por exemplo, da Santa Ceia, né, da missão, da pregação, do fazer discípulos e tudo mais com a igreja. E essas pessoas crescem servindo umas às outras, edificando umas às outras e carregando, né, o fardo umas das outras. Então, isso sobre membresia tem que ficar muito alicerçado e penetrado no coração de cada membro. Isso tem que ser algo que esteja ali sempre na cabeça dele, para que ele não crie uma rotina religiosa ao ir à igreja ou ao ir cultuar a Deus. Então, quando alguém entra para a membresia da igreja, os outros que já fazem parte estão reconhecendo, estão declarando, né, que essa pessoa ela é uma cristã, que ela faz parte do reino de Cristo. Ah, mas sou eu que digo. Não. Não é você que diz nada. Não é você que diz. É a igreja, através da palavra, que reconhece se você é não cristão. É por isso que o modelo bíblico, quando é realmente seguido, a forma bíblica, a forma das escrituras, é um modelo árduo. E as pessoas desistem desse modelo, porque fica muito pesado esse modelo. Porque, meus irmãos, criar essa verdade em um contexto como o nosso, século XXI, não é fácil. Dizer para uma pessoa, por exemplo, assim, então é eles que vão reconhecer que eu sou cristão? É eles que vão dizer se eu for batizado ou não? É a igreja. Entendeu? É a igreja que vai fazer isso. Quero ver se você vai pegar e se batizar sozinho. Não. A ordem foi dada à igreja. Então a igreja tem um papel fundamental e a natureza da igreja é mais fundamental ainda. Vocês vão entender um pouquinho hoje isso. Então, qualquer cristão que esteja ligado a uma igreja, eles estão ligados juntos para viverem essa fé, desenvolverem essa fé, né? E é a igreja quem cuidará do seu discipulado. Quando vocês veem aqui essa terça aqui hoje, isso aqui é apenas uma faceta do discipulado da vida de vocês. Isso aqui é apenas uma parte pequena e minúscula do discipulado de vocês. O discipulado de vocês é sempre. É cristãos exortando cristãos, é irmãos visitando irmãos, é irmão fortalecendo irmãos, é irmãos levando os fardos dos outros, carregando, né, levando o que está caído, consolando o abatido, né, aconselhando o que precisa de conselho, exortando o que precisa de exortação. Então a vida cristã está muito além das terças-feiras e a vida cristã está muito além dos domingos à noite. A vida cristã é uma vida conjunta. Se você não tem um desejo em viver em membresia, provavelmente você não tem um desejo de ser servo de Cristo. Se você não tem um desejo de viver em igreja, é muito difícil mesmo, você ter sido uma pessoa regenerada, batizada, né, pelo Espírito Santo e regenerada por ele. É muito difícil acontecer isso. Então, vamos ver alguns versículos aí que vai deixar isso claro, né? Vamos ver alguns versículos que vai deixar aí o que é membresia de forma ainda mais clara. O primeiro versículo é Romanos. Romanos 12.
Romanos 12, a partir do 4. Veja como esses versículos aí, eles revelam coisas fundamentais para nossas vidas. Romanos 12, a partir do versículo 4. Que diz assim: porque assim como num só corpo temos muitos membros, percebe? Mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós é nós aqui, ó. Embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos. Então a metáfora aqui, isso aqui é uma metáfora, né, que ele está usando, é a seguinte. Ele está dizendo assim, versículo 4. Em um corpo, o corpo natural nosso, existem vários membros, certo? A mão, o braço, né? O ombro, as costas e por aí vai. Existem vários, mas nem todos têm a mesma função. Na verdade, nenhum tem a mesma função. Cada parte do corpo tem uma função. E ele fala, assim são vocês no corpo de Cristo. Então, primeiro, a igreja é comparada com um corpo. Então, todos juntos somos corpo. Individualmente somos o quê? Pronto. Então, quando você quiser entender a natureza da igreja, de maneira ilustrativa, em metáfora, você pegue o corpo humano, que é isso que ele está falando aqui, e lembre, o corpo não é um? É um. O corpo é um. Eu não tenho dois corpos, eu tenho um corpo. Mas os membros são um ou vários? Mas esses vários membros faz vários corpos ou um corpo só? Assim é a igreja, meus irmãos. O que ele está mostrando é que a união da igreja é algo tão verdadeiro, tão genuíno, que esses membros todos aqui são um em Cristo, individualmente membros. Então, é um ensino muito claro. Por isso que o versículo 5 ele fala assim, assim também nós, embora realmente sejamos muitos, somos um corpo em Cristo e membros uns dos outros. Então, isso é membresia. Membresia é isso. Membresia é a igreja. Membresia é a igreja. Vamos para outro versículo aí. Vamos um pouquinho mais à frente aí, 1 Coríntios. Só passe mais uma carta aí. 1 Coríntios 12. Primeira Coríntios 12, 27. Então ele diz assim, ora, vocês são um corpo, ou vocês são o corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. Entendeu? Todos estão conseguindo acompanhar aí? Então, vamos ver aqui. O que somos aqui, todos juntos? Individualmente. Pronto. Então, a Bíblia ensina assim. Então, por exemplo, nós somos o corpo de Cristo. Então, aqui tem a mão, o pé, o braço, o ombro. Entendeu? Mas me diga uma coisa. Você sozinho é a igreja? Você tem como ser a igreja? Qual é a desculpa do povo? Nós somos a igreja. Não precisa ir lá, porque nós somos a igreja. Mas isso é uma falha fatal, né? Você não é a igreja, meu amigo. Você não é a igreja. Você é um membro. Aí eu pergunto, se eu arrancar minha mão, ela é a igreja? Se eu tiro ela do meu corpo, ela é a igreja? É? Ela é o quê? Mas se ela sair daqui, ela se torna o quê? Nada. Não é nada mais. Ela é só a mão, pura. Então ela não é o corpo. Só tem como ser o corpo se estiver onde? Unida. Isso é a profundidade da natureza da igreja. Então é impossível você ser um cristão, está separado da igreja do Deus vivo. Entende? Por isso nós começamos o primeiro versículo em 1 Timóteo 3, dizendo que na casa de Deus tem uma forma de Isso é, existe uma forma de ensino para a igreja e que ela só será uma igreja neotestamentária se ela for
bíblica. Então, quem é que disse somos uma igreja de verdade? A palavra. Não é nosso. Quem é que disse você é um cristão de verdade? A palavra. E não você. Essa é a glória da palavra. Essa é a glória da Bíblia. Eu não preciso confiar em você como cristão. Eu preciso ver em você os frutos da palavra. E aí eu descansar, digo, é cristão. Então a sua palavra em nada não tem valor nenhum. A sua palavra só tem algum valor quando você é bíblico. Quando você não é bíblico, você não está se comportando como um membro, ou como um cristão, ou como um servo de Cristo. Vamos para outro versículo. Colossenses 1:24. Mais um pouco à frente aí. A gente já pegou aqui 2 versículos. Romanos, Coríntios, falando a mesma coisa. E vamos pegar Filipenses falando a mesma coisa. Colossenses 1:24. A gente, irmãos, não pegou ainda a parte que a Bíblia fala que o corpo é a igreja, né? A gente só pegou aqui a parte que fala que somos o corpo. Mas afinal, o que é esse corpo? E aqui ele vai falar, né? Agora me alegro nos meus sofrimentos, Paulo falando, por vocês, e preencho o que resta das aflições de Cristo em favor do seu corpo, que é a... Pronto, então vamos recapitular isso aqui. O que é o corpo? A igreja. Certo? O que é a igreja? Não. O corpo. O que é o corpo? A igreja. E o que é a igreja? De quem é o corpo? Entendeu? Então, o que somos nesse corpo? Membros. Agora, outra coisa que tem que prestar atenção aqui. Veja a profundidade do ensino das Escrituras. As Escrituras estão dizendo que nós somos o próprio corpo de Jesus. A Bíblia fala que nós somos o corpo, a Bíblia fala que nós somos a noiva. Entendeu? Então veja a profundidade da natureza da igreja, biblicamente pensando. Então uma pessoa que ela não tem ciência dessas coisas, normalmente a vida dela em igreja é morna, é fraca. É negligente, é omissa. Então, o que a gente aprendeu aqui? Basicamente que juntos somos a igreja, o corpo de Cristo, individualmente somos membros. E que não é possível jamais você ser a igreja se você não estiver na membresia. Ah, Vinícius, por que tem um pacto de membresia? Adivinha por quê? Porque a igreja, a Bíblia, trata nós como membros do corpo. Então, se nós não fazemos um pacto para definir a nossa identidade, para fazer um resumo daquilo que somos, a igreja fica solta, né? Solta em que sentido? Aleatória. Vive uma fé aleatória. Agora, a gente viu o que é a igreja, o que é o corpo, o que somos. Agora vamos ver na prática como vive a igreja. Vamos voltar para Atos agora. Depois de João, Atos. Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, a partir do versículo 42. Então a gente viu que a igreja, agora a gente está vendo como a igreja vive. E diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Isso é como vive uma igreja bíblica. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Não é por meio dos membros aqui, né? Não que os membros não possam, né? Se vocês buscarem, talvez vocês possam. Agora veja bem, olha como vivem os que creem. Todos os que criam estavam juntos, estavam unidos, né? E tinham tudo em comum. Vendiam até as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo,
Partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, isso aqui é justamente o culto, a adoração, e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia o que iam sendo salvos. Quem salva não é a igreja, quem salva é o Senhor, né? Então, é assim que vive uma igreja, né? É assim que vocês devem viver. Caso vocês não queiram viver assim, vocês jamais poderão ser igreja. Não tem como vocês serem igreja se não forem assim. Ah, não tem outro caminho, não. Biblicamente falando, não. Você pode viver uma vida negligente ou omissa, mas você não está sendo igreja, não está sendo nada. Entendeu? Então, é muito melhor você se submeter à palavra de Deus, à Bíblia, e viver como igreja, do que você viver na carne, no mundo, e servindo ao diabo. Agora vamos lá. Perceba aqui que, por que eles vivem de forma tão unida, Vinícius? Porque eles estavam sempre perseverando na doutrina, estavam sempre perseverando na Bíblia, porque eles estavam sempre se reunindo para orar, para comer, para participar da ceia, para participar do culto, porque eles estavam sempre de casa em casa. Por quê? Adivinha? Porque eles são o corpo. Porque eles são unidos ao corpo. Então, união traz comunhão, vida ordinária, vida no dia a dia. Entendeu? Aí aqui tem um versículo, né, que fala assim: vendiam até as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Então, o que está acontecendo aqui é que a fé deles era tão ativa, que se eles percebessem que eles, como membro do corpo, estavam em uma posição tão elevada e tinha alguém tão ali fraco passando necessidade, eles vendiam até o que tinha para suprir a necessidade e a carência daquela pessoa. Então, Vinícius, é assim que a igreja tem que viver? É. É assim. E não tem outra forma? Não. Não tem outra forma, entendeu? Agora, é claro que isso aqui não é um texto normativo, isso é um texto indicativo. Como assim, Vinícius? Aqui está revelando como uma igreja vive. A Bíblia não está mandando você vender os seus bens, fique tranquilo, fique calmo. A Bíblia não está mandando você vender os seus bens, a Bíblia está informando como uma pessoa com um coração puro, um coração regenerado, vive. Você não precisa receber ordem para viver o cristianismo. Você vive por graça, por amor. Quando você oferta na igreja, ou quando você doa para um irmão, você deve fazer aquilo por graça, por amor, porque você foi amado e você está unido ao corpo de Cristo. Entendeu? Então isso aqui é um princípio claro, por exemplo, quando a gente participa dos momentos de ofertórios e dízimos na igreja. Vamos lá, continuando aqui. Então, Vinícius, já que é assim, como é que alguém pode entrar no corpo de Jesus, que é a igreja? De que maneira? É chegando aqui, vindo na igreja aos domingos, vindo na igreja às terças? É vindo aqui fazendo isso? Não, não é assim. Existem duas maneiras, chamadas de maneira invisível e maneira visível. Pegue bem esse assunto aí. Vamos ver primeiro a forma espiritual de você entrar na igreja, a forma invisível, que está em João capítulo 3. João capítulo 3, a partir do versículo 5. Jesus diz: em verdade lhes digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer a vocês que precisam nascer de novo. Percebe? Estão captando aí? Como então alguém entra no corpo? Como alguém entra no corpo então? Como é? Nascendo de novo, sendo regenerado. Então o que acontece aqui? Prestem bem atenção nisso aqui. É impossível você fazer parte do corpo de Cristo de maneira espiritual e invisível se você não nasceu de novo. Não tem possibilidade de você fazer parte da igreja de verdade se você não é regenerado. Jesus fala, é necessário nascer
de novo. E quando ele fala assim, o que é nascido da carne é carne, o que é que ele está falando? Ele está falando do nascimento natural, do nascimento físico, da vida biológica. Mas existe uma vida espiritual, como já explico nos discipulados, né? Nós nascemos naturalmente e nascemos espiritualmente. Se você não nascer espiritualmente, você não pode fazer parte do reino de Cristo. Então essa é a primeira maneira, primeira forma de você entrar no corpo. É a conversão genuína, é o arrependimento genuíno, é a entrega verdadeira a Cristo pela fé unicamente nele, se batizando publicamente, que essas evidências se tornam genuínas em você. Agora tem outra parte chamada de maneira visível. Essa é a forma invisível, ou seja, eu não tenho como ter certeza absoluta se qualquer um de vocês nasceram de novo. Eu não tenho como ter a certeza absoluta, porque isso pertence a Cristo. Só Ele sabe quem nasceu verdadeiramente de novo. Mas a Bíblia fala que quem nasceu de novo tem frutos, tem evidências de conversão, de arrependimento, e é uma nova criatura e as coisas antigas passaram. Então a evidência tem, mas a certeza absoluta não tenho, porque eu não consigo ver o seu coração, eu não consigo ver o seu interior, eu não consigo saber se genuinamente você é uma pessoa regenerada. Mas as evidências estão aí, né? Várias. Jesus nos dá essas questões. E existe a maneira, então, visível, né? De você também entrar na igreja. A maneira visível é essa aqui. É essa vida que está aqui. Por exemplo, chega uma pessoa para o discipular, eu começo a discipular essa pessoa passa pela regeneração, ela se arrepende de verdade, ela é convertida, e ali ela entra no corpo espiritualmente. Ela entra realmente no corpo espiritual de Cristo. Ela é unida a Cristo, ela é unida a Deus, ela está reconciliada novamente com Deus. Mas, por exemplo, quando é então que ela entra no corpo local, que é o corpo visível? Como é que isso acontece, Vinícius? Como é que eu faço parte da membresia visível, da membresia local de uma igreja? Como é? Existem aqui algumas formas. Primeira, você só pode ser membro de uma igreja local quando você faz uma profissão de fé e batismo. Quando você verdadeiramente se batiza. Entendeu? Então, ali a igreja confia em você como um cristão genuíno, como um cristão regenerado, e que você faz parte realmente dos servos de Deus. Então, quando você entra para a igreja local, o primeiro passo é o batismo. O segundo passo é que a igreja irá supervisionar você, ou seja, os irmãos irão cuidar de você, tratar você, exortar você e santificar a sua própria vida. A igreja tem esse poder também. E outra verdade é que a pessoa irá se submeter, o seu discipulado e o seu serviço à autoridade do corpo da igreja e à sua liderança. Então, todas as vezes que vocês vêm aqui no domingo ouvir uma pregação, e todas as vezes que você vem aqui na terça, vocês estão confiando na liderança daquela igreja, que a liderança daquela igreja prega, discipula e ensina a verdade, e que você está sendo moldado por essa verdade. Então, pensando de forma bíblica, existem duas formas, duas maneiras de você entrar na igreja. A melhor maneira, claro, sem sombra de dúvidas, é a maneira espiritual. Você tem que ser regenerado de verdade. É a maneira invisível, né? Que são aqueles que são regenerados e nasceram de novo. Existe, no caso, a maneira visível, que são os seus atos públicos, né? Os seus frutos. É quando você faz uma profissão de fé, quando você confessa Cristo diante de todos. Por exemplo, por que as pessoas falam assim, rapaz, esse fulano se batizou, agora o negócio é sério. Por quê? Porque você está dizendo assim, eu sou de Cristo. Eu pertenço a Cristo. Por isso eu aqui venho publicamente e me batizo e admito a minha fé diante do mundo. Eu sou de Cristo. É isso que o batismo significa, em outras palavras. Então, o correto é que só faça parte da igreja local também uma pessoa regenerada, né? Uma pessoa que não tem compromisso com a igreja, uma pessoa que não mostrou frutos de conversão, uma pessoa que não se submete à palavra de Deus, ela não pode ser uma pessoa que faça parte da membresia, porque a palavra deixa isso muito claro, muito evidenciado. Então, de forma bem básica, aqui resumindo novamente, a membresia da igreja é a própria igreja, claro, são as pessoas, os membros individuais. E a membresia da igreja tem tudo a ver com a igreja assumindo uma responsabilidade por você, né? E você pela igreja. Então, um cristão não se associa a uma igreja, lembre bem disso, foque bem nisso na vida de vocês. Um cristão não se associa à igreja como um clube, ele se submete à igreja. Ele se submete à palavra de Deus. Então a igreja não é jamais um clube para sócios. A igreja é a embaixada de Deus com os salvos na terra.
totalmente diferente, né, de uma associação. É diferente de uma escola, é diferente de um clube, é diferente de um time de futebol, é diferente de tudo que vocês possam imaginar. A igreja é a embaixada de Deus, é o corpo de Cristo, é o povo de Deus, são os povos, os eleitos e os salvos antes da fundação do mundo. Então, a gente viu aqui o que é membresia, né? Membresia é isso. Membresia é essas pessoas que são individualmente membros e que vivem essa vida comum e clara. Todos estão entendendo aí? Nenhuma dúvida, nenhuma colocação? Eu tenho uma dúvida. Quando você fala que tem que dar frutos visíveis, na prática, o que seriam esses frutos? Frutos? Como seria esse, como é que eu posso saber se essa pessoa de fato está dando frutos? É claro que eu convivendo com ela, eu vou saber que eu vou ver frutos. Mas exemplifica esses frutos de uma forma assim mais clara. O primeiro fruto dessa pessoa. Qualquer pessoa que passa por uma conversão genuína, qualquer pessoa que realmente ela se arrependeu dos pecados e cansou de viver para esse mundo, preste bem atenção aqui no que eu estou dizendo. Preste bem atenção. Qualquer pessoa que passou por uma conversão genuína, qualquer pessoa que passou genuinamente por uma conversão, ela tem mudanças internas. As mudanças acontecem no coração. E essa pessoa pode passar por uma mudança de várias maneiras, porque cada vida é uma vida e cada contexto é um contexto. Mas uma coisa é evidente. Primeiro, um fruto que é muito claro, que ela tem que ter, é o fruto de querer estar com o povo de Deus. Esse de maneira visível para nós é isso. O primeiro fruto, ela tem uma necessidade de estar com pessoas que compartilham da mesma fé. Por exemplo, se você quer tomar cachaça, você vai aonde? Você vai num bar, um exemplo, ou você bebe na sua casa com alguém, mas você não é ruim beber só. Tem gente que gosta de beber só, é difícil. Não é muito difícil? As pessoas normalmente querem se associar para compartilhar as mesmas ideias, conversar as mesmas coisas. Então a igreja é a mesma coisa. Quando você diz assim, eu sou cristão, você vai para onde? Para o corpo de Cristo. Primeira evidência é esse desejo, essa necessidade de viver em unidade. Só que assim, de uma maneira simples, não é isso. Mas de uma maneira ainda mais profunda, eu como discipulador das pessoas, eu como uma pessoa que discipula essas pessoas, ou você se discipular alguma pessoa, você também vê mudança. Você vê mudança no comportamento, no caráter, na forma de tratar as pessoas, na forma da conversa. Isso são evidências claras. São evidências claras. Você vai querer obedecer a Cristo. Você vai querer crescer em santidade. Você vai querer desenvolver a fé. Você vai se colocar para servir e lavar os pés dos santos. Servir uns aos outros, carregar as cargas uns dos outros. Normalmente, você vai ver também mudanças no sentido das pessoas o que falam de você. O que eu ouço de você das pessoas. Né? Rapaz, fulano realmente mudou, fulano era assim, tá assim. Entendeu? É desse jeito. Então assim, por exemplo, você já ouviu aqui sobre algumas pessoas, alguém dizendo que elas mudaram. Você já ouviu isso? E vocês também já ouviram, rapaz, fulano mudou mesmo, agora o negócio é sério, entendeu? Então assim, existe uma mudança na vida ordinária da pessoa. Então assim, tem milhares de frutos. Milhares de frutos. O desejo em obedecer a Cristo. A luta contra o pecado. Né? Para mim, a evidência maior mesmo, assim, no interior de cada um agora, né? Na vida de cada um, é você saber que está lutando contra o pecado. Se você luta contra o pecado, se você luta para ser santo, se você luta para se santificar, e você cresce em santificação, isso é evidência clara de que você é um cristão. Né? Agora, se você não luta contra o pecado, se você não batalha com suas forças, até sangrar se necessário, mas se você cede ao pecado sempre, e você não luta contra ele, isso aí é uma evidência muito clara de que você não tem aquele temor e o nojo que Cristo tem do pecado, e o ódio que Cristo tem do pecado, inclusive, que Cristo odeia, Deus odeia o pecado, né, de forma aí exaustiva. Isso são evidências, né? Vou citar três evidências que aconteceram comigo, né? Tipo assim, de querer buscar a palavra de Deus, muito intenso, buscar a palavra, da leitura, de querer aprender a palavra, né? De buscar alguém que ensinasse a palavra, de perdoar. Né? Perdoar.
Importante. É algo também que é muito forte, o perdoar. E difícil também, né? Tem que falar que é difícil. Senão você mata os irmãos aí. E também a questão da dívida. Você querer pagar uma dívida. Tipo assim, você dever, você querer honrar com seus compromissos. Então é algo muito forte, é o perdoar, a busca da Bíblia e você querer honrar com os compromissos. Isso são mais coisas cotidianas, entendeu? São coisas mais do dia a dia, daquela vida que você vai crescendo em santidade, né? Então você luta para resolver esses problemas. Você não resolve do dia para noite, mas você luta para resolver, como ele está dizendo aí, né? É verdade, muito boas isso aí. Mais alguma coisa? Então vamos continuar aqui. Então a gente viu aqui o que é membresia, né? Agora vamos ver um pouco mais sobre o que é a igreja, né? O que é a igreja e esse desenvolvimento da igreja mesmo assim. O que significa a palavra igreja? Eclésia. Agora pergunta os irmãos aí. No original é eclésia, mas significa o quê? Assembleia, né? O que é uma assembleia? Isso aqui agora é o quê? Isso é uma assembleia. As pessoas estão reunidas. O que significa membresia? Pertencer a um grupo. Agora vem cá, qual é a pergunta? Você, Dani, pertence a um grupo? Qual grupo? O qual corpo? Ela falou do corpo de Cristo. Não. Membresia. Igreja local. Igreja visível. Entendeu? Qual corpo é? Aliança da Cruz. Membresia está sempre associado ao corpo local. Entendeu? Agora, existe o corpo universal, que é o que eu disse nesse aqui, que é o invisível, é a regeneração. Então você pertence realmente à igreja de Cristo. Quando Deus falou assim, ó, existe o joio e o trigo. Jesus falou isso. Ele não está olhando para um corpo local, ele está olhando para a igreja toda, né? Então, assim, a membresia, ela é sempre encontrada na igreja local. Por que sempre na igreja local? Vocês acham que... Por que só pode ser encontrada a membresia na igreja local? Isso. Essa é a maneira mais básica. Então, se você não for membro de uma igreja local, você não está debaixo de uma supervisão de nenhuma igreja. Então não tem como você ser membro da Igreja Universal de maneira visível. É impossível, porque você não faz parte, por exemplo, da Igreja Quadrangular, Universal. Né? Você não faz parte. Então... explicaria melhor o que seria a Igreja Universal. Vou explicar no instante. No instante, não, pensa aí. No instante, eu vou tratar disso aqui no próximo ponto agora. Porém, o que eu quero dizer é porque assim, a membresia é a igreja, entende? Mas existem diferenças. É como, por exemplo, o sol é o sol. Os raios solares já é outra coisa, mas é o sol. Né? Entendeu? Quem entendeu? Então, o sol é uma coisa, os raios solares é outra, então? Ou é a mesma coisa? Mas é o sol, o raio solar. Você vai dizer que o raio solar não é o sol? Você não pode dizer que ele não é o sol, o raio solar. Jamais. O raio solar é o sol. É uma parte do sol. Faz parte dele, reflete ele. Então é o sol. É como, por exemplo, quando o autor de Hebreus fala que Jesus Cristo é o resplendor da... Então ele é o quê? Ele é Deus ou não é? Ou ele é só um Deus menor? Não, ele é Deus. O raio de sol é o sol, não deixa de ser o sol. Assim também, já ajudou vocês aí a resolver a natureza de Cristo. Então vamos lá. Então quando você entende a palavra membresia, você tem que entender que jamais você conseguiria, por exemplo, ser disciplinada sem um corpo local, tomar a ceia sem um corpo local, ser exortada sem um corpo local, cultuar sem um corpo local. Você não teria como cultuar no domingo em 200 igrejas. E não teria como você tomar a ceia em 200 igrejas, e não teria como você ser disciplinado por 200 igrejas. Por exemplo, se chega lá, vamos dizer aqui em Tucano, a igreja Assembleia de Deus, ela pode vir aqui disciplinar algum de vocês? Por quê? Porque ela não é a igreja local de vocês. Então, isso é muito claro na Bíblia, inclusive, né? Isso é muito ensinado.
Vão entendendo aí a complexidade e o tamanho, né, do negócio que é a igreja. E sobre isso, a respeito da membresia, assim, quando a gente muda para outro lugar e sabemos o caminho já, né, da membresia, do crescimento do corpo de Cristo e tal, e a gente chega e não encontra naquele local a mesma igreja onde a gente congregava e ensinava aqui. E aí a gente passa a encontrar outras igrejas, Sim, onde a qual não convém, e sabemos que não convém. sim. O que você orienta para a gente nessa cidade sempre de encontrar isso? Eu oriento uma coisa que é genuína aqui. Não ir para essa cidade. Se você não tem uma igreja, você não tem uma família. Se você não tem uma família, você vai viver um evangelho fraco. Se você vai viver um evangelho fraco, pode acontecer o que o autor de Hebreus disse. Se desvia da fé. Então, assim, eu, quando vou para uma cidade, eu não vou só pela renda que eu vou ganhar dela. Ou por um emprego. Eu analiso a igreja que eu vou. Porque faz parte do meu ser como cristão. As pessoas não têm essa preocupação, né? Mas tem que ser assim. E normalmente, né, pode ser uma questão de saúde, claro. Questão de saúde, como uma pessoa vai para outra cidade, vai fazer um tratamento, né, e não acha. Mas aí, ela tem que ser supervisionada pelaquela igreja local de lá. Nem que seja aí, pelo aplicativo. Algum jeito vai ter que ter. Ela vai ter que dar... O cara lá, que é o pastor, né, a igreja lá, vai dizer assim, não, Se estiver lá, eu consigo contato aqui ainda. se não tiver jeito, é a única forma. Você vai ter, por exemplo, você viaja hoje para uma cidade que não tem uma igreja que você veja que é bíblica. Então o que vai acontecer aí? Vai acontecer que você vai ter que ser supervisionado pelo celular. Ou você vai ter que enviar cartas e enviar a carta de volta. Nos tempos antigos era assim. Né? Um jeito tem. Então, vou perguntar como está a sua vida. Se você for cristão, você vai continuar falando a verdade. Né? Tô assim, assim, assim. Tô fraco nisso aqui, o que eu vou fazer. E é essa supervisão. Então tem que ter isso. Na verdade tem isso, né? Na verdade tem. Não é que tem que ter. Isso é... Por exemplo, no Brasil acontece isso direto. De, por exemplo, alguém fazer uma missão em uma região determinada, não ter ali um corpo de presbitério maduro, e o pastor daqui está pastoreando aquela pessoa lá, guiando aquelas pessoas com um corpo que está amadurecendo. Essa pergunta que eu estou fazendo é relativa a uma situação. E não foi feito, mas a situação maior é essa. Chegar a esse lugar e não ter a mesma igreja ou o mesmo ensino. E perceber que lá nesse lugar há necessidade de dar o verdadeiro evangelho, chegar até essa cidade. E você está lá como um servo de Cristo, já doutrinado, ensinado, né, capacitado diante do Espírito Santo. E ali você ter visão como servo de Cristo, verdadeiro servo de Cristo, a procurar não só a saída, como o Cristo falou, de por telefone, por isso também é válido, mas procurar de uma forma mais abrangente, com mais visão e amor à palavra de Deus, implantar na igreja. Não, Implantar, com certeza. Implantar. Cristo lá. Não, implantar ou revitalizar a igreja que está indo. Revitalizar a igreja. Mas de que forma? Como ele falou, né? Com apoio, Sempre. com ensinamento. Sempre. Buscar. É por isso que pode ocorrer isso no meio de nós aqui, nós ir para uma cidade. E de repente a gente não entender por que a gente está lá. De repente a gente está lá por uma doença, como o Vinícius falou. Mas através dessa doença a gente vai ter que permanecer lá. E além disso, a gente não tem que só pensar na doença, a gente tem que pensar em Cristo. A gente tem que pensar. Você vai pensar bem, se tiver doente, vai pensar mais um pouquinho. Vai pensar mais ainda. Vai. Né? Então, eu quero dizer assim, é isso. O que me veio assim, essa pergunta é isso. É o que a palavra nos ensina. Ide, né, para o Evangelho. Entendi sua colocação. Amor, entendeu? Um amor Certíssimo, você está certíssimo. Isso É mesmo. isso que eu estou falando. O amor de Cristo está em nós. É onde nós estivemos. E ver a necessidade imediata. A procurar ajuda e fazer alguma coisa. Pronto, o que você está falando aí, ou vai ser revitalizar uma igreja, que talvez você chega numa igreja, é fraca e tal, é mais difícil, ou plantar uma igreja. Né? Implantar. É outra coisa também, é outro passo também, né, que você pode. Se você tem, né, uma capacidade, claro, também.
chamado. Esse ensinamento é muito profundo para nós. Por isso que no começo eu falava, preste muita atenção. É muito profundo isso daqui. Isso é muito valioso para a nossa vida. Nossas vidas dependem disso, né? Nossa vida aqui na eternidade depende disso aqui. Desse entendimento aqui. Então vamos lá. Então, a gente viu aqui, a gente discutiu um pouco sobre membresia. Agora vamos falar um pouco sobre igreja. O que é igreja? Então a palavra igreja significa, como disse, assembleia, né? Então, no original mesmo, quando os autores bíblicos falavam assim, é a igreja, estava falando de pessoas. Não estava falando de um templo, porque você já tem que, e você já sabe, né, que a igreja não é essas 4 paredes que está aqui, esse local. A igreja é nós. Então, o certo é falar, o certo realmente era falarmos assim, a igreja está indo ao templo. O certo era isso, né? O certo é falar, vou à igreja. Só que a cultura, né, nos pegou. Então, o certo é, a igreja está indo ao templo, ao local. Nós falamos, estamos indo lá. Isso é doutrinar nossos filhos errado, por exemplo. Mas, vocês sabem, né, disso. Então, a igreja é esse povo reunido. E quando a Bíblia se refere ao nome igreja, né, na maioria das passagens, ela está se referindo a uma assembleia de cristãos que estão organizados em um corpo, nutridos e doutrinados pela palavra para louvar e servir a Deus no mundo caído. Então, isso é a igreja de maneira bem básica aí. Agora, existem, né, 2 maneiras bíblicas para respondermos a essa pergunta do que é a igreja. Por exemplo, a resposta mais simples é o quê? Qual é a resposta mais simples? A resposta mais simples é que a igreja é o corpo de Jesus. Essa é a resposta mais simples. Então, quem é o corpo de Jesus? São todas as pessoas que creem nele, como Salvador e Senhor de suas vidas. A gente já viu isso aqui em Colossenses 1:24, né, e 1 Coríntios 2:27. Porém, a resposta bíblica sobre o que é a igreja, ela é muito mais extensa. A Bíblia dá uma resposta muito mais extensa que isso. Mas eu vou fazer um resumo bem básico aqui, né, para a gente entender. Vou falar de 2 formas aqui, como a Lendária falou neste instante. Vou falar da igreja universal. O que é a igreja universal? O que é a igreja católica universal? Entendeu? O termo católico significa o quê? Existe um preconceito no meio protestante por termo católico, né? Vocês têm que entender que católico apostólico romano é uma coisa. Nós somos católicos. A catolicidade da igreja pertence a todos os cristãos. O que não somos é católicos apostólicos romanos, como a igreja católica tradicional é. Mas nós somos um povo católico, por quê? Porque a palavra católico significa a igreja de todas as eras, de todos os tempos, no céu e na terra. Então nós somos uma igreja universal. Então, a primeira forma de entender igreja é assim. Nós somos a igreja universal. Quem é a igreja universal, Vinícius? São aquelas pessoas que creram no passado, que creem no presente e que crerão no futuro. Então vamos lá, Vinícius. Você está falando então que a igreja universal, existe essa forma de enxergar a igreja. Existe a igreja universal, que é essa igreja que viveu no passado, nossos irmãos que viveram no passado, os nossos irmãos que vivem hoje no tempo presente, e os nossos irmãos que viverão no futuro. Então é isso que é a igreja universal, a igreja católica? É isso que é a igreja católica. E existe a igreja hoje que está no céu. Nossos irmãos que já foram, já estão na glória. Entendeu? Então... Hã? O quê? Nós somos católicos, apostólicos, bíblicos. E existem os católicos apostólicos romanos, é outra coisa. Ela quer saber a diferença do romano. Na verdade, ela quer saber o significado católico. Católico significa o quê? Universal. É a igreja de todos os tempos. É a igreja de todos os tempos. Isso, é a igreja de todas as estações, todas as eras, de todas as localidades, de todos os países, de todos os povos. Entendeu? Então é a igreja geral. A igreja universal não poderia usar a igreja católica? Com certeza. O negócio que não usam por causa do preconceito. Entendeu? Por exemplo, a Eucaristia. O que é a Eucaristia? Não tem erro. No original é certo. Só que nós temos um preconceito por conta de quê? Por causa da igreja católica. Porque tem uma deturpação, entendeu? Aí tipo, a igreja católica diz, nós somos a igreja verdadeira. Mas eu não digo a igreja Aliança da Cruz é a igreja verdadeira. Eu digo a igreja Aliança da Cruz faz parte da igreja verdadeira. Eu sei que a igreja verdadeira está aí, espalhada no mundo. São todos os cristãos genuínos.
Então nós temos que ser esse povo. Longe de nós dizer, nós somos os salvos. Não, aqui não existe isso. Aqui existe, nós somos uma parte dos salvos. Nós somos uma parte do povo de Deus. Entendeu? Então vamos crescer, né? Amadurecer nisso aí. Agora, não estou falando aqui que você tem que concordar com as doutrinas das outras igrejas, abraçar as doutrinas. Não, você não é obrigado a isso não, entendeu? Você não é obrigado a abraçar uma coisa que você não crê e que não confia que está certo. Por exemplo, eu não abraço a igreja católica, eu não abraço a instituição católica, jamais. Eu não sou a favor da instituição católica, eu não sou a favor da denominação católica, eu não vejo como um testemunho de denominação, entendeu? Como assim como eu não vejo muitas igrejas evangélicas, várias igrejas evangélicas, como testemunho de igreja. Vamos lá, vamos ver alguns versículos que falam sobre a igreja universal. Mateus 16. Mateus 16, 18. Esses versículos vão apontar para a igreja universal, né, para a igreja de todas as eras. Mateus 16, 18. Ó, Mateus 16, 18 diz assim, ó. Também lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha, e as portas do inferno não prevalecerão contra. Então, essa passagem não está falando de uma igreja. Uma igreja? Local. Isso, não está falando de uma igreja local, está falando de uma igreja? Porque está falando da igreja que está em todos os tempos, em todas as eras, em todas as estações. Então esse versículo você não pode dizer assim, olha, está falando de nós. Não, está falando de nós em partes, está falando de todos. Ele diz, eu edificarei minha igreja, eu edificarei o meu povo, e as portas do inferno não prevalecerão. Vamos para outro versículo, Efésios. Quem não conseguir achar aí, acompanhe. Efésios 1. Também eu digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei. Pera aí. Essa pedra. É que eu entendi que ele já ia responder. Essa pedra que está sobre esse é uma chave? É sobre o que essa pedra que ele fala aqui? Esse versículo aí é o mais complexo da fase da história. Tem como explicar? Eu vou falar de maneira bem básica aqui, senão a gente passava 3 dias aqui. O que acontece? Os católicos dizem que por causa desse versículo, Pedro é o primeiro papa, né? Sim. E aí a gente sabe que não é verdade isso. Porque Pedro se denominou como presbítero, não como papa. Ele mesmo, né, na sua carta, lá em 1 Pedro capítulo 5. Segundo, que o que eu creio que ele está dizendo é que Pedro, ele sempre foi representante, líder do grupo. Essa é uma visão, né? Pedro, ele sempre foi um líder do grupo. E ele sempre foi aquele que era para frente, que influenciava e que levava o grupo. Mas essa não é a melhor visão. A melhor visão é o versículo 17. A resposta está no versículo 17, do versículo anterior. Que diz assim, bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. O que foi que Pedro revelou no versículo 16? Então, o que eu creio que Jesus está dizendo é, tu és Pedro, e sobre essa afirmação edificarei minha igreja. Que afirmação? Que Jesus é o Filho de Deus. Então, sobre esta afirmação, esta pedra, digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra não é ele. Ele está falando de outra coisa já. Porque ele fala, olha, tu és Pedro. Aí ele fala, e sobre esta pedra. Ele não fala, tu és Pedro, e sobre você. E sobre essa pedra. Então, dá sentido a outra coisa. Então, eu creio que é a afirmação de Pedro. Então, eu interpreto assim. Tu és Pedro, e sobre essa afirmação edificarei a minha igreja. Então, a pedra... Não, pode ser também a afirmação dele na Bíblia. Fala que Jesus é a pedra angular. Então, pode justamente estar afirmando isso. Jesus é a pedra angular.
Se Jesus é o Filho de Deus, sobre essa pedra ele ficaria na igreja. Sim. Também. Mas assim, se você vai dar um versículo, né, de maneira assim mais clara, se você vai ver essa interpretação, é sempre bom você pegar o contexto da passagem. Né? O contexto aqui é Pedro fazendo uma das maiores afirmações. Tu és o Messias, o Filho de Deus. Então, sobre esta afirmação que eu sou o Messias, eu edificarei a minha igreja. Eu creio assim, né, e vejo dessa forma. E para mim é a melhor forma. Porque Pedro não é papa, nunca foi papa, nunca se denominou papa, nunca teve capacidade de ser o vigário de Cristo na terra. E errou demais, né? Errou demais. Eles dizem que o papa é infalível e Pedro não foi infalível. Pedro errou feio. Mas eu acho que às vezes você pode usar isso para igreja, essa parte de Deus, aqui na passagem de Pedro, assim, não fica terra. Pode interpretar que ele ficar em cima de Pedro. Tem Mas não. uma pregação do Hernandes que ele fala de uma forma, obviamente, bem complexa, porque ele traz o hebraico Grego. e o grego, né? E aí ele fala a pedra de Pedro e a pedra de Cristo. É o que ela disse. São totalmente diferentes, absolutamente É porque no diferentes. hebraico a tradução de pedra para a pedra de Pedro, que é pedra, porque ele, eu sinto que ele é forte. Isso, é diferente da pedra É. angular. E a pedra angular, que era a que É a principal pedra da que fundação. sustentava toda a casa, é diferente. Por exemplo, a pedra angular é como se fosse essa coluna aqui, né? Ela é a que sustenta. Né? Mas é isso, assim, por mais que, Vinícius, vamos lá, vamos dizer que a gente não tem uma compreensão exata nesse versículo. Mesmo assim, não tem possibilidade alguma, de maneira bíblica, de Pedro ser papa. Não tem como. E outra, não tem possibilidade alguma de ter pessoas posterior a ele sendo papa. Porque nunca houve isso na igreja. Por exemplo, quando Jesus enviou a carta para a igreja dos Apocalipse, ele não enviou a carta para um líder, para uma igreja, mas ele enviou uma carta para cada igreja, tratando de cada problema diferente, para cada líder diferente. E outra, as igrejas que Paulo plantou, Pedro não era líder. Ele levantou presbíteros, líderes lá. Então, esse ensino, na verdade, ele é muito fraco, né? O ensino sobre o Papa, ele é o mais fraco. E outra, ele é o mais fraco em duas visões. Na visão teológica e na visão histórica. Por quê? Porque na visão histórica, quando você pega sucessivamente os papas, não se sustenta essa verdade porque não tem posteridade. Segundo, não se sustenta porque eles falam que o Papa é infalível. No sentido de quê? Não como pessoa, mas no sentido de teologia e de doutrina. E ele não é. Por quê? Porque um Papa falou isso no século V e outro falou outra coisa no século VII, contradizendo o que é que ele disse. Então, por exemplo, tem Papa que muda o regime da igreja. Por exemplo, o Papa Francisco mudou tudo. O Papa Francisco foi um protestante. Abraçou Martim Lutero, Papa Francisco. Disse que Martim Lutero estava certo. Mudou o estatuto da igreja católica. Falou que os protestantes são irmãos. Já os papas da época protestante disseram que nós éramos hereges. Nós éramos filhos do diabo. Então, assim, contradizendo um papa ou outro. E aí, quem é o papa verdadeiro? Quem é o papa infalível? Não tem como você crer na teoria do papa. Por mais que... Tem papa agora que diz que todas as religiões levam a Deus. Papa Francisco. Papa Francisco. Infelizmente, Papa Francisco. Estava tão bom o Papa Francisco, abraçando o Martim Lutero. Foi falar uma dessa. Mas é isso, irmão. É uma complexidade muito grande, né? É um negócio assim que só no céu para resolver a maioria aí. Vamos lá para Efésios 1:22. A gente dá continuidade aqui, a gente já está finalizando. Então, nós estamos tratando de igreja universal, viu? Existe a igreja universal, que é todas as pessoas. O que é que diz aí Efésios 1:22 e 23? Mas deixa eu ler aqui porque está gravando. Acima de todo principado e potestade, domínio e poder, que se possa mencionar não só no presente século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés de Cristo, e sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e para ser o cabeça sobre todas as coisas deu a igreja, a qual é o seu corpo, plenitude daquele que em tudo enche em todas as coisas. Então, assim, de maneira bem básica, né, para resumir esse versículo, o que ele está dizendo é que Deus deu a Cristo a igreja, né? E aqui ele não está tratando de uma igreja específica, uma igreja local, mas está tratando da igreja de modo geral. E por último, Apocalipse 7:9. Apocalipse é o último livro da Bíblia aí, viu? 7:9. Veja que versículo muito claro sobre a igreja local de Jesus, né? Apocalipse 7:9. E é um versículo também maravilhoso.
que diz assim: depois dessas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono, diante do Cordeiro, vestido de vestes brancas, com ramos de palmeiras nas mãos. Então aqui ele está tendo uma visão da glória celeste, né? Do dia que ele verá assim, todos os povos e todas as nações reunidos. Igreja, no caso, universal, né? Igreja geral. Então esses versículos apontam claramente para a igreja de forma geral, para a igreja universal. Mas existe também aquilo que chamamos de igreja local. Então a Bíblia ensina duas formas de enxergarmos igreja. E não é uma contradição, mas é apenas enxergando a igreja como uma poderosa e gigantesca árvore, né? A árvore é uma, mas os ramos são individuais também. Então é como se a igreja de Cristo fosse uma poderosa árvore. E cada igreja local fosse como se fosse os ramos. Então a igreja local é a assembleia dos crentes que se reúnem regularmente para cultuar, para adorar a Deus em regiões específicas. Por exemplo, aqui é uma região específica, aqui é o Mato Verde, não sei ainda o que é aqui. Dizem que é o Mato Verde, dizem que é o pôr do sol, não sei. Pronto, então, dizem que é a URBS também. Mas aqui já na minha conduz vem URBS. Aí vem URBS. Então vamos resolver isso. Mas nós, como igreja, determinamos que é o Mato Verde. Então, o que acontece? Essa igreja local se reúne nessa região geográfica. Então, a igreja local está intimamente ligada pela membresia e responsabilidades mútuas, cumprindo as ordenanças bíblicas e amadurecendo sobre a responsabilidade da liderança. Então, vamos ver aqui um versículo que trata da igreja local, que é Mateus 18, a partir do 15. Igreja local é aquela assembleia de crentes que se reúne em um determinado local. Igreja local. Determinada região geográfica, né? A partir do 15. Veja como esse versículo trata claramente de uma igreja local. E é Mateus 18, a partir do 15. E veja como é bem sério o negócio na igreja, viu? Diz assim: se o seu irmão pecar contra você, vai e repreenda em particular. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas se não ouvir, leva ainda você ou uma ou duas pessoas, para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a questão seja decidida. E se ele se recusar a ouvir essas pessoas, expõe o assunto a... E se ele se recusar a ouvir a igreja, considere como, ou seja, expulse. Então, o que está acontecendo aqui, Vinícius? O ensino aqui ainda não é, né, sobre disciplina e nem expulsão. O ensino aqui é sobre igreja geográfica. Vamos lá. Nesse caso aqui, Cristo está falando da igreja universal ou igreja local? Por que local? Teria alguma possibilidade de reunir todas as igrejas do mundo para tratar esse irmão? Teria como juntar todas as igrejas do mundo e dizer assim, vamos expulsar esse irmão? Não teria como, então é a igreja local. É nesses versículos que nós enxergamos que existe a igreja local, o povo que está naquela localidade. Agora vamos para um versículo mais claro também, Romanos 16. Quanto? 16:5. Veja como é interessante, né, esse versículo aí. Se encaixa nas nossas vidas aí. Romanos, capítulo 16, versículo 5, né? Diz assim: saudem igualmente a igreja que se reúne na casa. Só isso. Saude a igreja que está. É nós aqui, não em casa. Então é a igreja local, irmãos, aqui. Não está falando saude a igreja em todo local, não. Saude a igreja que está na casa. É uma igreja local. Não tem como, né? Vai mais um pouquinho para frente aí. Gálatas. Gálatas, capítulo 1.
Depois de Coríntios, Gálatas capítulo 1, versículos a partir do 2. Ele diz assim: e todos os irmãos que estão comigo, e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da... Pronto. Só essa parte aí. Então ele está dizendo assim, eu estou saudando, aqui é uma saudação, eu estou saudando a igreja ou as igrejas da Galácia. Então é como se o apóstolo Paulo dizendo assim, ó, eu estou saudando as igrejas locais da Galácia, ou as igrejas locais de Tucano. Entendeu? É nesses versículos, eu não vou ler mais, tem mais aqui, mas não vou ler não. Então é nesses versículos que a gente enxerga claramente que existe a igreja local, quando Jesus fala que as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja dele, e que João viu uma assembleia, né? Pessoas de todos os povos, nações e línguas, igreja universal. E nesses versículos nós enxergamos a igreja local. Então, o que é igreja? O que é igreja? O que é a igreja? Então, em certo sentido, é os cristãos em todos os lugares. Por outro lado, é a reunião de pessoas nascidas de novo, reunidas em nome de Jesus, em determinada região, para proclamarem o evangelho e celebrarem as ordenanças. Então aqui eu vou falar agora um versículo que deixa claramente, em uma passagem só, em um versículo só, as duas igrejas, a universal e a local. Volte um pouco para 1 Coríntios de novo. Versículo 1 e 2. Capítulo 1, versículo 2. Primeira Coríntios 1, 2. Veja como é interessante esse versículo aí, irmãos. Ele diz, a igreja de Deus que está em Corinto, então ele está saudando a igreja que está na cidade de Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamado para ser santos com todos, tá vendo? Em todos os lugares que invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor deles e nosso. Então o que ele está dizendo assim, ó, eu saldo a igreja que está em, mas também saldo a igreja que está em todos os... Então, essa carta, ela serve só para a igreja de Corinto ou para todas? Então, a saudação também é para nós. Ele sauda a igreja que está em Corinto e a igreja que está em todos os... Ele sauda a igreja local de Corinto e ele sauda a igreja local universal em todos os... Então, isso aí é o que é a igreja. Então, existe a igreja local, somos nós, e existe a igreja universal, que são todos nossos irmãos. Agora, só vou tratar aqui desse último ponto. Quero que vocês prestem bastante atenção nisso aqui. Vocês já estão cansados, mas lutem aí contra a carne. A igreja de Jesus, meus irmãos, é algo muito sublime realmente e glorioso. Algo realmente muito maravilhoso. Porque veja o que é a igreja de Cristo. Primeiro, como já é o final, eu vou pedir que irmãos abram aí em Efésios. Vou pedir que outros abram em Tito. Vou pedir que outros abram em Mateus e outros abram em 1 Pedro, para a gente ser um pouco mais rápido aqui. Efésios, Tito, Mateus e 1 Pedro. Aqueles que não forem abrir, só acompanhem e escutem aí quem for ler. Porque aqui eu quero que vocês vejam a preciosidade do que é a igreja. Primeiro leia aí Efésios 1, versículo 22 e 23. Então, a primeira verdade sobre a igreja. Primeira verdade, a igreja é o corpo de... Veja bem a importância da igreja. Então, nós somos um povo que é o corpo de Jesus. Outra verdade, a igreja é
a herança de Jesus. Efésios 1:11. Leiam aí. Ele diz, e quem também com escritos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Pronto. Então, a igreja de Jesus é a herança dele. Como assim, Vinícius? Nós somos a herança de Cristo. Viveremos para todo sempre em novo céu e nova terra com Cristo. Então, o que Deus deu a Jesus de herança foi a igreja. Nós somos o povo, nós somos o corpo, nós somos a herança e nós somos também o povo de Jesus. Tito 2,14, quem abriu aí? O qual a si mesmo se deu por nós, a fim de redimir de toda iniquidade e unificar para si um povo seu, zeloso de boas obras. Um povo seu. Então nós somos o corpo, somos herança, somos um povo. E a igreja também é aquela que entrará em novos céus e nova terra, ou seja, no reino de Jesus. Mateus 25:34. Leiam aí. Ninguém abriu? Mateus 25:34. Dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos do meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a criação do mundo. Então aí no último dia, né? Jesus dirá para nós: venham e possuam o reino que por herança vos foi preparado pelo meu Pai antes da fundação do mundo. Então, nós somos o corpo, o povo, a herança e temos um reino. Foi nos dado um reino. E por último aí, algo que para mim é o mais importante de todos, é o que está em Efésios capítulo 3, versículo 10. Leiam aí. Isso para que agora como igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecido os principados da potestade nas regiões celestiais. Diz assim: e por isso, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus. O que é isso? Nós somos, então, a multiforme sabedoria de Deus. Vocês têm noção do que é isso, será? A Bíblia está falando que eu e que vocês somos a multiforme sabedoria de Deus. Está dizendo que nós somos a própria sabedoria de Deus. Não só que somos, mas que somos a multiforme sabedoria de Deus. E aí, para complementar, existe um versículo aí em 1 Pedro que trata dessa mesma coisa aí. Que diz assim, ó. Sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Então, o que é isso aí, irmãos? O que é ser a multiforme sabedoria da graça de Deus? Que é isso que somos. Preste bem atenção nisso. Sermos a multiforme sabedoria de Deus significa que é na igreja, é no meio do povo de Deus, que Deus manifesta as variedades do seu próprio poder. Sermos a multiforme sabedoria de Deus significa dizer que Deus vai nos usar para que Ele possa evidenciar a sua diversidade em poder, dom, frutos, sabedoria, ou o que vocês mais imaginarem aí. Então, Deus usa o seu povo para revelar a sua glória, os seus dons, a sua soberania e o seu poder. É através de quem, por exemplo, que a missão está sendo cumprida de Cristo? Através da igreja. Quem espalhou o evangelho em todas as nações? A igreja. Quem faz discípulos? Quem liberta as pessoas do caminho do demônio? A igreja é o instrumento, claro, né? Tudo isso estou falando que a igreja é um instrumento. É Deus, mas usando quem? A igreja. A união nossa com Deus é tão grande, né, que eu até falei isso para um irmão, o irmão ficou bem assustado, que nós nos tornamos praticamente... O quê? Como se fosse Cristo, né?
Nós não precisamos, nós somos Cristo. Por que somos Cristo? Porque somos o corpo. É isso que a igreja é. A profundidade do que é a natureza da igreja é muito maior do que vocês imaginam. Vocês, na verdade, vocês não vão ter nem compreensão agora, porque nem eu tenho essa compreensão agora. Nós somos, irmãos, praticamente, veja isso aqui, Deus. Ixi, que afirmação toda aí, hein? Se fizeram um corte ali, me mata no Instagram. Mas é isso. Na verdade, Jesus revelou isso na oração sacerdotal. Ele falou assim, para que ele seja um como nós somos e para que ele em nós se torne um. Na oração sacerdotal, ele falou isso, que nós somos um com ele. Então, quando nós falamos que nós somos um corpo, é porque somos um corpo. Isso é tão real que o apóstolo Paulo falou assim, eu preencho o que resta das aflições de Cristo. Ele está dizendo que ainda falta aflições para Cristo. E essas aflições são cumpridas na igreja. Então, ele está dizendo que a cruz não foi suficiente. Para a salvação foi. Suficiente. Mas não finalizou ainda o sofrimento de Cristo. Cristo ainda sofre hoje através da... Ele revelou isso a Paulo. Paulo, Paulo, porque me persegues? Ele perseguia quem? A igreja. Ele perseguia a igreja. Perseguia o corpo de Cristo. Não. Quem persegue Cristo, quem sofre por Cristo, quem está sofrendo é Cristo. Então nós somos um com Cristo e somos um com Deus. Então a natureza do casamento é o quê? O homem e a mulher sendo uma só? A natureza da igreja de Cristo é a igreja sendo uma só? Carne. Entendeu? Por isso que Paulo fala, grande é o mistério. Mas me refiro não ao casamento, mas à igreja. Lá em Efésios capítulo 5. Então assim, vocês têm que entender que a igreja é muito mais do que vocês imaginam. Vocês têm que estar dispostos a conhecer essa complexidade, viver isso e ver o que é isso na prática e que tão glorioso isso é. Então, aplicações finais aqui. A membresia da igreja, no caso é a própria igreja, né? E você como um membro da igreja deve saber disso, para a glória de Deus, para o seu bem e para o bem dos seus irmãos aqui. Segundo, é fundamental para você fazer parte da membresia de uma igreja local. É fundamental, na verdade, não tem como você viver um cristianismo saudável e bíblico fora da igreja. É impossível, você não consegue. Então, assim, você cresce na multiforme graça e sabedoria de Deus, juntamente com seus outros irmãos. Então, você deve valorizar a igreja e a membresia dela. Não importa se o mundo tem um preconceito com a igreja. Não importa se já vai para a igreja. Não, vai para a igreja, vai para a igreja. Vou para a igreja, vou para a igreja, vou. Tem que ser assim, meu irmão. A igreja é o seu povo, é a sua família, como diz Paulo aos Efésios. Então, caso, né, qualquer pessoa desconsidera a igreja, ela está desconsiderando quem? Cristo, meu amigo. Quem desconsidera a igreja, desconsidera Cristo. E quem desconsidera a igreja não pode ser igreja, então não pode ser de Cristo. O negócio é sério. Então, caso, né, essa pessoa está vivendo de tal forma, o caminho é arrependimento e se entregar ao Senhor Jesus Cristo de verdade. Então, jamais você conseguirá crescer, jamais nenhum de vocês crescerão se não for na igreja. Jamais vocês crescerão em santidade, serviço, abnegação, semelhança a Cristo, intimidade com Cristo, união com Cristo e outra, presença de Cristo. Se você não serve, você não cresce em presença. Impossível você crescer na presença, no poder de Cristo, sentindo aqui internamente Cristo, se você não serve como Ele. Porque é impossível você ser um cristão, sentir a presença dEle, andar nele e não fazer o que Ele fez no mundo, mano. É impossível. Não tem como você provar de Cristo, sentir Cristo e você não fazer o que Ele fez. Não tem como, não tem possibilidade. Por isso que pela árvore conhecereis o fruto. Então, quando você faz parte de uma igreja, é fundamental você saber que ela não é um clube para sócios, que você vai lá e faz consumir, né? As pessoas vão para a igreja consumir. Não, tem pessoas que dizem assim, rapaz, essa semana acho que eu vou em tal igreja. Ela não tem noção nenhuma de igreja. Não tem noção nenhuma. Não, semana que vem vamos naquela. E ela não serve nada, ela não faz nada. Ela só está indo para o culto e sai. Pro culto, não consegue enxergar que ela é apenas o quê? Uma pessoa que vai no shopping. Eu vou no shopping fazer o quê? Consumir. Eu vou lá no culto consumir. Entende? Vou consumir o quê? O louvor, a pregação, vou receber uma bênção, vou receber uma oração. Isso não é cristianismo, meu amigo. Isso é clube para sócios e aqui não é um local. Então a igreja é a embaixada de Deus na terra, é os representantes de Deus, é o povo de Deus, é quem Deus usa, é quem faz a missão, é quem expande o reino, é quem vai até os confins do mundo, prega o evangelho. E se a igreja não for até os confins do mundo, Cristo não volta até esse dia, porque Ele falou, eu só voltarei quando vocês fazerem a missão em todos os locais ou nos confins da terra, até a água acabou. Então é isso. É isso.
Quem quer fazer uma aplicação aí? A gente finalizou aqui. Quem tinha uma visão distorcida da igreja pequena aí,